sétimo ano. Bom dia, vamos corrigir, né, as páginas 50 até a página 52, né, que é predicativos. Então, o predicativo ele pode ser do sujeito e pode ser do objeto. Aí tem uma questão aqui discursiva, né, que vocês têm aí na número 1, que diz: no conto de Dalton Trevisan, dois velhinhos, o que está sendo narrado? Aí tá assim, você vai dizer que conta a história de dois velhinhos, né, abandonados num asilo, né, à beira da morte, vírgula, e que espiam os acontecimentos, né? Eles espiam os acontecimentos por uma janela, tá? A número 2 tem o seguinte: para descrever os velhinhos no texto, o autor utilizou vários adjetivos. Identifique e classifique-os, né? Então, esse adjetivo que ele usou aqui, né, a gente vai ver logo na primeira linha. Tem dois velhinhos, aí tem inválidos, aí tem bem velhinhos, esquecidos. Então, quais são os adjetivos? Inválidos, velhinhos e esquecidos. Aí na questão 3 tem: uma menina de vestido branco pulando corda. Aí tem uma menina de vestido branco. O branco está em destaque, está em negrito, tá? Aí ele quer saber: o adjetivo em destaque funciona como explicativo ou restritivo? A gente vai ver o seguinte: o substantivo é vestido, o branco é o adjetivo. Todo vestido é branco? Não. Então, se todo vestido não é branco, isso aí está funcionando como um adjetivo restritivo, ok? Então, você vai escrever: o adjetivo branco funciona como restritivo, né? Por quê? Pois ele particulariza o tipo de vestido usado pela menina. Até porque a menina não deve usar só vestido branco, né? Então, a resposta até coloquei aqui no quadro para você. Aí vamos lá na número 4. Número 4 tem o seguinte: sublinhe nas orações seguintes os verbos de ligação. Letra A: o sorvete estava delicioso. Aí o verbo aí é estava. Esse verbo é de ligação, vamos ver. Depois desse verbo tem uma característica: delicioso. Quem é delicioso? O sorvete. Então eu sei que isso daí é um verbo de ligação, porque, né, tem a característica do sujeito, que é o sorvete. Depois tem o rapaz, sujeito, permanecia calado durante o julgamento. Isso aí é verbo de ligação? É, porque eu tenho, depois do permanecia, eu tenho o adjetivo calado. E quem ficou calado foi o rapaz. Então, é um verbo de ligação. Depois eu tenho: meu amigo era fiel. Era é um verbo de ligação. Depois do era tem o adjetivo fiel. Depois tem: os alunos ficaram perplexos com a notícia. Então, isso aí também é um verbo de ligação. Por que que eu sei? Porque eu tenho, depois do verbo de ligação, um adjetivo que está funcionando como predicativo do sujeito alunos. Aí tem na letra E: a cidade está enfeitada para o carnaval. Então, eu tenho o verbo estar e depois eu tenho o estado, né, da cidade. Então, esse verbo é um verbo de ligação, ok? Então, quem são os verbos? Estava, permanecia, era, ficaram e está. Tem um texto aí, né, de Moacir Clear. Aí tem assim, aí você lê o texto, né? Aí tem: nós somos um terrível pistoleiro. Aí tá grifado aí na número 5, um terrível pistoleiro. Antes desse termo, dessa sentença, tem somos. Somos é o verbo ser. Então tem o sujeito, nós somos um terrível pistoleiro. Então, sintaticamente, como é classificada essa expressão aí? Toda vez que você ouvir falar sintaticamente, como funciona a expressão, você vai lembrar. Bom, quando fala de sintaxe, eu lembro
sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, né? Predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então, na realidade, esse um terrível pistoleiro, né, é o predicativo do sujeito nós. Então, você vai colocar que é o predicativo do sujeito, ok? Aí depois tem na número 6. Assinale a alternativa em que o verbo em destaque é intransitivo. O que é um verbo intransitivo? É aquele verbo que não precisa de complemento. Nem se você não colocar o complemento, a gente já sabe o que aconteceu, né? A gente já sabe o efeito daquela ação, tá? A gente já sabe. Então tem aqui. Nós temos, aí tem à frente, um olhar soturno. Então, eu já tenho, nós temos o quê? Um olhar soturno. Então, esse verbo não é intransitivo. Porque se a gente chegar e falar só, nós temos, alguém vai perguntar, temos o quê? Um olhar soturno. Então, não é um verbo transitivo. Depois tem, o ano é 1880. Então, isso também aí não é um verbo intransitivo. Porque se eu chegar e falar só, o ano é o quê? É maravilhoso? É bom? É 1880, então isso daí não é um verbo intransitivo, é um verbo de, né, ligação. Vamos lá ver outro. Por isso nós bebemos, ponto. Por isso nós bebemos, ponto. Aí vamos lá, outra aqui. Chama-nos de gringo. Aí tem, esse verbo aí você viu, tem chama-nos de gringo. Então, esse verbo aí, ele tem um complemento. Então, ele não é um verbo intransitivo. Até porque, quando a gente fala assim, chama-nos de quê? De gringo, tá? Aí, esse daí não é intransitivo. Depois tem, finalmente, atiramos o quê? Uma moeda de ouro. Então, onde é que o verbo é intransitivo? Na letra C, que tá assim, por isso bebemos, ok?